E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, a última aula sobre o grupo dos artrópodes, mais foco ali em miriápodes, quilópodes e diplópodes. Então uma boa aula! Bom, galerinha, então a ideia dessa aulinha é fechar a nossa sequência de artrópodes. Então nós já viemos de uma sequência onde trabalhamos características gerais, insetos, crustáceos, quelicerados, e agora a gente fecha com quilópodes e diplópodes, ambos os indivíduos fazendo parte do subfilo Myriapoda. Então nós temos como principais representantes, dentro dos quilópodes nós temos a lacraia, ou centopeia, e dentro dos diplópodes nós temos o piolho de cobra. Então, basicamente, essa aulinha vai tratar, de um comparativo estrutural entre esses dois indivíduos e também com o restante, dos representantes dos artrópodes. A parte fisiológica é uma parte muito próxima, está muito associada ao grupo dos insetos. Então, nós vamos focar a parte estrutural anatômica. Beleza? Vamos começar aqui pelos quilópodes ou quilópoda. Então aqui eu fiz uma representação de uma lacraia, certo? A gente tem como principal objetivo aqui visualizar a estrutura. Então a lacraia, ela apresenta o corpo dividido em cabeça e tronco. Cabeça e tronco. O tronco é um tagma onde eu tenho o tórax e o abdômen. Então eu vou ter segmentos que vão envolver esses dois tipos de tagmas, tá? Uma outra característica importante em relação a eles é que eles apresentam um único par de patas por segmento. Então a cada segmento corporal você vai ter um par, então duas patinhas, ó, uma de um lado, outra do outro. Então, ó, duas patinhas, e assim você segue até a porção final corporal desse indivíduo, beleza? Uma outra característica interessante também é que eles apresentam um par de antenas. E aí nesses indivíduos as antenas, olha, elas são bem destacadas, elas são bem desenvolvidas, tá? Então em termos de padrão corporal é o que nós temos. Eu coloquei desse ladinho aqui, ó, vou até passar para esse lado, que eles apresentam as forcípulas. Na nossa figurinha, no nosso desenho, seria essa estruturinha aqui, ó, que eu deixei um pouquinho menor, destacadinha ali. Ela é uma estrutura inoculadora de veneno. Então esses indivíduos, eles são predadores ativos, certo? Eles apresentam hábitos noturnos e aí eles inoculam essa pessoa, esse veneno, para poder abater a sua presa, para poder se alimentar, tá? Então bastante interessante essa característica desses aqui. Fechou? Existem vários outros vídeos no YouTube que mostram, esses indivíduos predando outros animais, e eles são extremamente ativos. Então tem que tomar muito cuidado ao visualizar um desse aí dentro da sua casa, tá? Que aí gosta de locais meio escurinhos, entendeu? Montuado. Então tem que tomar cuidado, tá? E aí o grupinho dos diplópodes ou diplópoda, a gente tem um indivíduo representante, o piolho de cobra. Esse carinha aqui, ele é extremamente diferente em relação a esse enquanto aos hábitos, tá? Então esse carinha, eu até destaquei aqui, ó, eles não possuem veneno e eles se alimentam essencialmente de restos de vegetais que estão no solo. Então esse aqui é muito comum de você encontrar na sua casa, andando pelo cantinho, entendeu? Ouvindo do quintal. E aí quando você encosta nele, ele tem um procedimento, uma medida de defesa em que ele se enrola e ele vira uma espécie, assim, um espiralzinho todo enroladinho. É uma medida de proteção desse indivíduo, tá? Então ele é inofensivo, beleza? E vamos a um comparativo estrutural. Então a gente viu aqui a estrutura, o corpo, da lacraia aqui em cima, e aí nós vamos fazer um comparativo. Então o corpo desse indivíduo, ele já tem uma diferença. Eu consigo observar cabeça, tórax e o abdômen. Então eu tenho 3 tagmas, aqui eu tenho apenas 2, certo? Eu tenho 2 pares de patas por segmento.
Aqui em cima eu tinha um. Eu não destaquei, não deu para visualizar muito bem nessa nossa imagem, mas você vai ter, de um lado, duas patinhas, do outro lado, duas outras patinhas, totalizando 4 patas. Por isso, ó, 2 pares de patas por segmento, beleza? Então elas são mais curtinhas que esses indivíduos aqui de cima e elas se movimentam assim mais ligeirinhas. Então você só consegue observar se você tiver uma forma de ampliar essa imagem, você consegue visualizar isso daqui. E o padrão de antenas mantém. Então existe ali um parzinho de antenas na região anterior, na cabeça desses indivíduos. Beleza? Não são peçonhentos. Isso aqui é extremamente importante você ter. Beleza? Então, quilópodes, lacraia, diplópodes. Quanto à fisiologia, eu deixei claro para vocês no comecinho. Então, o processo aqui, ó, digestão, circulação, a parte de excreção, ela é muito similar aos insetos. Então, qualquer dúvida nessa parte, acessa a nossa aulinha, vai lá em insetos que eu discrimino melhor um pouquinho a parte de fisiologia. Aulinha curtinha, né? Mas extremamente importante para você fechar o grupo dos artrópodes. Beleza? Então, bom, galerinha, então, ó, fechamos o grupo dos artrópodes. Na sequência, nós vamos montar uma aulinha sobre os equinodermos para poder fechar o grupo, né, dos invertebrados. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, a ativar o sininho das notificações e a dar um like nesse vídeo se você gostou. E se você puder ainda compartilhar, eu vou ficar muito grato, beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, você vai lá aqui, ó, no meu Facebook, no meu Instagram, aí você vai lá, a gente pode conversar, trocar uma ideia sobre a biologia, beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua presença. Bons estudos e fui!